E aí galera do oitavo ano, bom dia a todos vocês, tudo bem? Vamos dar início a mais uma semana de estudos, iniciando o mês de junho, encerrando assim o segundo bimestre, logo nós vamos estar de férias, não é assim? Mas pessoal, hoje nós vamos estudar um conteúdo muito importante no ensino fundamental, que é o conteúdo de equações, tá? Dentro da álgebra, nós já vimos que a álgebra é aquela parte da matemática que trabalha com letras e números, né? Assim, já estudamos os monômios, os polinômios, mas hoje, na aula específica de hoje, nós vamos estar estudando equações. Esse conteúdo de equações, pessoal, ele é um conteúdo que era para a gente ter estudado, iniciado no sétimo ano. Por que eu não iniciei? Por conta do período remoto, eu vejo que ele é um conteúdo que muitos de vocês vão encontrar dificuldades, tá? Aí eu pensei o seguinte, não no momento, no ensino remoto não dá para nós estudarmos, a gente vai ver quando nós voltarmos para o ensino presencial. Mas a gente vai dar início hoje e logo, se Deus quiser, a gente vai voltar com as nossas aulas presenciais e a gente vai poder continuar trabalhando ele, tá certo? Presencialmente. Beleza, pessoal? Então, o nome do conteúdo que a gente vai estudar hoje, olha qual é o nome dele, olha. Equações, tá? Equações. Dentro da matemática, pessoal, dentro do nosso português, esse prefixo EC, tá? EC, beleza? EQI, né? Ele representa igualdade. Então, o que é uma equação? Olha lá a definição de equação. É toda sentença algébrica, se é algébrica tem que ter letras e números, não é assim? É toda sentença algébrica que representa uma igualdade. Então, toda sentença, toda expressão algébrica que tiver uma igualdade é uma equação. Por exemplo, x mais 2 igual a 10. Olha lá a igualdadezinha, tá? 3x menos 5, 3y menos 5 igual a 16. Olha a equaçãozinha, a igualdade, beleza? 4m mais 8 igual a 2m mais 20. Olha a igualdadezinha. Então, toda expressão algébrica que tiver que representar uma igualdade vai ser denominada de equação. Beleza, pessoal? Detalhe importante. Toda equação tem que possuir números, tem que ter letras e tem que ter uma igualdade. Tá? Toda equação tem que ter números, letras e igualdades. Professor, só tem números e igualdade, não tem as letras, então não é uma equação. Professor, só tem números e letras, não tem a igualdade, então não é uma equação. Para ser equação tem que ter as três coisas, tem que ter números, tem que ter letras e tem que ter a igualdade. E como a gente já viu, dentro da álgebra, as letras servem para representar valores desconhecidos, valores que eu ainda não sei, mas que estou em busca de conhecê-los, tá certo? Então, já vimos isso aqui é importante, tá? Tem que ter números, letras e igualdades. Uma igualdade. Os componentes de uma equação são chamados de termos, ou seja, os pedacinhos, os carinhas que compõem a equação. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, quem são os termos? O x, o 2 positivo e o 10 são os termos. No segundo exemplo, quem são os termos? O 3y, o menos 5 e o 16. Tem três termos. E na última equação, quem são os termos? O 4m, o 8 positivo, o 2m e o 20 positivo. Então, os pedacinhos da equação, os carinhas que estão lá, são os termos. Beleza? E tem algo interessante, pessoal. O sinalzinho da igualdade separa, tá, duas partes. Uma parte antes e uma parte depois da igualdade. Essas partes são chamadas de membros. Por exemplo, olha lá, 3y menos 5 igual a 16. Considere essa equação aqui, ó.
Eu até botei no nosso exemplo lá. Tudo que vem antes da igualdade, pessoal, tudo mesmo que vem antes é o primeiro membro. Então, quem é que está vindo? Está aqui a igualdade. Quem é que está vindo antes? 3y menos 5. Então, ele é o primeiro membro. E tudo que vier depois da igualdade é o segundo membro. Quem é que está vindo depois da igualdade? O 16. Mais um exemplo. Olha lá a equação. 4m mais 8 igual a 2m mais 20. Tudo que vem antes, 4m mais 8, é o primeiro membro. E tudo que vem depois, 2m mais 20, é o segundo membro. Isso é importante demais vocês lembrarem, tá certo? Os pedacinhos são os termos. Tudo que vem antes da igualdade é o primeiro membro. Tudo que vem depois da igualdade é o segundo membro. Beleza, pessoal? E outra coisa, é porque não é do tempo de vocês, tá? Mas uma equação, a gente sempre na matemática costuma relacioná-la com uma balança em equilíbrio. Aquelas balanças antigas de prato, que você tem um prato de um lado e um prato do outro. Não essas balanças digitais, certo? Antigamente as balanças possuíam dois pratos. Era mais ou menos assim, ó. Um prato de um lado, um prato do outro. Aí tinha aqui a base dela. Aí você colocava as coisas dos dois lados, tá certo? O peso aqui, aí eu quero pesar arroz. Então você tinha os pezinhos de ferro de 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, colocava de um lado. E o produto, arroz, feijão, colocava do outro até os pratos ficarem ali equilibrados. Quando os pratos estavam equilibrados, significava que o peso que tinha de um lado era o mesmo peso que tinha do outro, tá? Então você tinha ali uma igualdade. Então toda a equação, pessoal, a gente na matemática costuma relacioná-la com uma balança em equilíbrio. O peso que tem no lado é o mesmo peso que tem no outro. Por exemplo, 4m mais 8 vai ter o mesmo peso de 2m mais 20. Tem que ter. Por exemplo, se aqui estiver dando 10 kg, desse lado também tem que estar 10 kg, que é para dar igual. Aqui, se aqui está dando 16, desse lado também tem que dar 16, para ter um equilíbrio, tá? Então, a gente já viu que as letras, elas representam valores desconhecidos e elas são chamadas de variáveis ou incógnitas. Isso aqui eu já expliquei para vocês, beleza? E outra coisa que a gente ainda não vai ver nessa aula de hoje, a gente vai ver na próxima aula. A letra representa um valor desconhecido que a gente está querendo encontrá-lo, não é assim? Esse valor que a gente encontra para aquela letra naquela equação é chamada de raiz da equação, a raiz da equação ou a solução, tá? O que é a raiz ou a solução de uma equação? É um valor que você coloca no lugar da letra que torne aquela igualdade verdadeira, tá? Então, resolver uma equação é você, através de cálculos matemáticos, descobrir qual é o valor que aquela letrinha está representando naquela situação. Mas na aula de hoje nós não vamos aprender ainda isso. A gente vai primeiro entender o conceito de equação, vamos entender o que são os termos, o primeiro membro, o segundo membro, beleza? Então lembrando, equação, toda sentença algébrica que representa uma igualdade. Toda equação tem que ter números, letras e uma igualdade. E as letras representam valores desconhecidos, não é assim? Os pedacinhos, os carinhas que formam a equação são os termos, tá? E a igualdade separa dois membros. O primeiro membro vem antes da igualdade, tudo que vem antes é o primeiro membro, e tudo que vem depois é o segundo membro. Então, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato e perguntar, que eu estou aqui sempre para ajudar, beleza? Valeu!